Vamos lá, começando a aula aí, vamos falar sobre os princípios bíblicos, né? A primeira aula vai abordar sobre isso. Então é a aula aí, teste, né? Espero que dê tudo certo aí. Vamos lá. Então aí, o primeiro slide que eu coloquei aí é perguntando, né, o que é princípio bíblico, né? E a imagem é bem sugestiva, né? Então tem uma Bíblia aí embaixo aí. Então já está bem claro, né? Princípio bíblico é a palavra de Deus, né? E a gente vai estudar 7 deles, né, que são destacados nessa aula aí, que é bastante usado na igreja, né? E todas as lições da Escola de Líder abordam esses princípios bíblicos, né? Então, vamos lá. Princípio significa origem. Então, eu coloquei duas situações aqui, né? Princípios humanos, né? E aí fala assim, qual foi a origem dos princípios da sua criação, da sua educação, da sua cultura, né? Então, a pergunta aí, qual foi os princípios, né? Da sua criação aí, como você foi educado, de que cultura você veio, né? Às vezes você veio de outro estado, né? De outra região do Brasil, então são outra cultura, né? Então existem esses princípios humanos, né? Por isso que as pessoas são tão diferentes umas das outras também, né? Isso influencia, né? E existe os princípios de Deus, né? Então e aí princípio significa origem, né? A gente tem que buscar essa origem desses princípios de Deus para a nossa vida, né? Por mais que a gente teve uma criação, uma educação, uma cultura já estabelecida em nossas vidas, a gente tem que buscar voltar ao plano original, né? Aos princípios de Deus, que é o que essa aula aborda. Então, os princípios de Deus são ensinamentos, verdades eternas contidas na palavra de Deus, né? Então, é a própria palavra de Deus. É aí que estão os verdadeiros princípios, né? Para a gente seguir. Outra pergunta aí, ó. Por que precisamos viver por princípios bíblicos? Porque existe um plano original para a humanidade e devemos buscar conhecê-lo para voltarmos aos princípios estabelecidos. Então existe um plano original para toda a humanidade, né? E a gente está, por causa do pecado, né? Estamos distanciados desse plano original. E para a gente voltar a esse plano original, a gente precisa viver por princípios bíblicos, né? Os princípios bíblicos são válidos para todos os que o praticam, em todo o tempo, em todo lugar, em todo procedimento, quer dizer, atitude, né? 2 Timóteo 3,16 fala: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo, né? Então, os princípios básicos bíblicos falam que são válidos para todos que praticam em todo tempo, em todo lugar e em todo procedimento, né? Então, é para todos que praticam, né? Não é só para o pastor que é válido, não é só para o líder de célula, não é só para o irmãozinho do louvor, não, é para todos os que o praticam, né? É em todo tempo, né? Tem gente que tem essa questão, não, esses princípios aí, quem seguia era lá o povo da Bíblia, né, lá no Antigo Testamento, no tempo de Jesus. Não, é em todo o tempo, é em todo lugar, não é só na igreja, ou só na célula. Os princípios bíblicos têm que ser válidos na nossa vida em todos os lugares, né? Quer dizer, em todas as nossas atitudes. Passando para o próximo ponto, fala resultados de uma vida por princípios bíblicos. Fala que a gente vai ter uma mente renovada, a gente vai ter discernimento espiritual, vai ter um fluir do espírito, uma vida ajustada em todas as áreas e uma mudança de estilo de vida. Romanos 12:2 fala: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, o resultado de viver por princípio é isso aí, ó. Sua mente já não vai pensar como antes. Você já vai pensar segundo o que a palavra de Deus
diz, né? Você vai ter discernimento espiritual, as coisas que antigamente você não enxergava que era errado, você vai começar a enxergar a partir do momento que você viver por princípio bíblico. Aí você vai ter o fluir do Espírito na sua vida, e a sua vida vai ser ajustada, né? Em diversas áreas, né? Em todas as áreas, na verdade, né? Mas tenha calma, né? São etapas, né? Às vezes a gente quer que seja ajustado rápido e às vezes tem coisas que demoram mais, né? É passo a passo. E aí a gente vai tendo uma mudança, né? De atitude na nossa vida. Mudando o seu estilo de vida. Aí tá falando, ó, primeiro, isso é uma decisão pessoal, então não tem como, é uma decisão sua exclusiva, né? Querer ter esse modo de mudar de vida, né? Uma decisão pessoal. Segundo, fala que é uma luta contra a carne, é constante, não é exclusivo de A ou B. Todos que aceitam a Jesus e vivem por princípios bíblicos lutam contra a carne. Isso é quando você está lutando, é um meio de demonstrar que você está vivendo por princípios bíblicos. Quando a gente começa a lutar contra a carne e está, nem falo o terceiro ponto aí, em busca da santidade, né? E busca por santidade, a luta contra a carne, essas coisas não são sentimentos, né? Ah, agora eu estou num momento bom com o Espírito, estou me sentindo bem, eu vou lutar contra a carne, vou começar a buscar a santidade. Não. Mudança de estilo de vida está ligado à decisão. Então você pensa, você raciocina e você decide. Então eu decido lutar contra a carne, eu decido andar em santidade, eu decido andar por meio dos princípios bíblicos. Então fala aí, ó, versículo Filipenses 2, versículos 12 e 13. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhe o desejo e o poder de realizarem aquilo que é de agrado dele. Então trabalhem com afinco, ele fala, né? Estou com vocês. Aí está, né? Como eu falei, a lição 1 aí, ela vai abordar esses 7 princípios bíblicos aí, ó. Caráter, união e aliança, autogoverno, individualidade, mordomia, soberania e semear e colher. Primeiro deles aí, caráter, ó. Então, caráter é o conjunto de qualidades, defeitos e hábitos que cada indivíduo tem. A questão é, o caráter é bom ou mal, né? Então a gente tem um lema aí que a gente escuta durante a vida toda que fala que a pessoa é sem caráter, né? Na verdade isso não existe. Caráter ou é bom ou é mal, né? Então Gênesis 1:26 fala: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aí é uma declaração do próprio Deus, né? Que fez o homem à sua imagem e semelhança. E para ser imagem e semelhança de Deus, a gente tem que ter esse caráter bom. Como a gente foi criado em meio ao pecado, a gente tem um caráter mau, né? Tem um desvio de caráter, né? Que precisa ser transformado por meio dos princípios bíblicos. Então, o primeiro princípio que a gente estuda, caráter. A gente precisa buscar isso daí. Ser a imagem e semelhança de Deus. Mordomia, né? Eu sempre pergunto na sala o que é mordomia, a maioria fala ficar de boa, ficar tranquilo, né? Ter uma folga. Mas mordomia está ligado a mordomo, né? Então mordomo é o cara que serve, né? O cara que trabalha. Então mordomia significa administrar, cuidar, tomar para si a responsabilidade sobre algo ou alguém e preservar a integridade de. Então, mordomia está ligado a serviço, a servir, né? Então, esse é um princípio que a gente tem que aprender também, né? Fala assim, Gênesis 2:15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então, desde o princípio, Deus estabeleceu esse princípio para o homem, né? Mordomia, que é servir, né? Você vê aqui, ó, já no jardim do Éden, já colocou ali Adão para cultivar e guardar, né? O jardim, né? Cuidar. E a gente, na nossa caminhada cristã, tá aí para servir, né? Então é para ajudar o próximo, para servir a nossa família, servir na igreja, servir onde a gente estiver inserido, né? A gente está aí para trabalhar
E servir é servir sem esperar algo em troca. Você serve porque você sabe que é um princípio que você tem que seguir, como Jesus fez, né? Jesus mesmo fala que ele não veio para ser servido, mas para servir, né? Então vamos servir sem esperar nada em troca. Servir pelo simples fato de eu querer esse princípio na minha vida aí. Próximo princípio fala de semear e colher. Esse eu acho que é bem claro, né? Semear e colher. Você semeia, você vai colher, né? Então fala aí, ó, é a lei da causa e do efeito, ou seja, para toda ação há uma reação. É a lei da semeadura e da colheita. O princípio usado aí na palavra é Gênesis 2, 16 e 17, que fala de toda árvore do jardim comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, pois no dia em que comeres, certamente morrerás. Então, uma passagem bem famosa, onde mostra aí bem claro, né, o que é esse semear e colher, né? Adão e Eva semearam desobediência e colheram a separação, né, a morte espiritual e a separação com Deus, né, que foi restituída depois em Jesus. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente semeia, porque a colheita não tem como você fugir, né? Colheita virá, né? Então, é um princípio que agora eu tenho que começar a semear coisas de Deus, né? Princípios da palavra na minha vida, para que eu venha colher também algo espiritual para minha vida, uma mudança de estilo de vida. Autogoverno significa ter domínio e autoridade sobre algo ou alguém, quer dizer, domínio próprio. Sobre algo ou alguém, mas o importante é sobre si, né? Você ter autogoverno, né? Você se dominar, né? E somente pelo Espírito Santo, né? Você consegue exercer esse autogoverno, né? Provérbios 25, 28 diz: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. E eu uso esse slide aí dessa cidade murada como exemplo, né? No Velho Testamento, se você ler, várias cidades eram muradas por um simples fato de ser protegida, né? Não ser invadida por outros povos, né? Então aí o provérbio fala que uma cidade sem muros é facilmente invadida. Então fica bem sugestiva essa imagem que fala que uma pessoa sem autogoverno, sem domínio próprio, ela é facilmente invadida por qualquer moda, qualquer pensamento, qualquer ideologia. Ela não tem muros para se defender, ela não tem um autogoverno. Então ela é invadida pela ira, invadida por pensamentos ruins, invadido por qualquer coisa que você possa imaginar. Então, o homem tem que ter um domínio próprio e o autogoverno. Soberania, o próximo princípio aí, ó, quer dizer poder supremo, autoridade moral, autoridade do soberano, qualidade ou estado do que é soberano. Êxodo 15, 18 diz: o Senhor reinará para todo o sempre. É a pergunta que eu faço na escola de líder. A gente fala às vezes que Deus é soberano, mas aí está falando que o Senhor reinará para todo o sempre. E aí fica a pergunta sugestiva, né? Deus é soberano realmente na nossa vida, né? Ele reina realmente em todas as áreas da nossa vida, reina no serviço, reina no casamento, reina nos estudos, reina nos relacionamentos interpessoais, reina em todas as áreas realmente. Quando eu vou tomar uma decisão, eu deixo Deus, eu pergunto a Deus como eu devo proceder, que atitudes eu devo escolher. Então aí no final deixei do slide aí: Deus tem todo o poder, sabe todas as coisas, está em todo o lugar. Então ele é soberano, ele sabe todas as coisas, ele sabe o que a gente vai semear agora e vai colher depois. E a pergunta fica, né? Se eu deixo esse Deus ser soberano realmente na minha vida. Então esse princípio da soberania a gente tem que aprender a aplicar ele nas nossas vidas, né? Porque muitas das vezes a gente acaba não deixando esse princípio ser estabelecido na nossa vida e a gente acaba tomando as atitudes por nós mesmos. Princípio da individualidade, ó, mais um aí, ó. É a identidade de cada um, com suas características específicas. Romanos 12, do 4 ao 8 diz: porque assim como num só corpo temos
muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membro um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então aí fala do princípio da individualidade, né? Todo mundo tem suas características, como eu fiz a pergunta no princípio lá, né? Os princípios da sua cultura, da sua criação, da sua educação, isso aí acaba formando a sua individualidade, né? Formando o seu temperamento também, né? As pessoas têm temperamentos diferentes, né? Qualidades diferentes, dons diferentes, né? Então é um princípio que a gente tem que aplicar bem em nossas vidas, porque na verdade nenhum de nós somos iguais, né? Existe um corpo, cada um tem sua função. E é engraçado que esse princípio é um princípio que é pouco utilizado na igreja e muitos se afastam da igreja porque não respeitam a individualidade um dos outros, né? Então temos que aprender aí aquele que se destaca, porque na verdade ele tem a individualidade do destaque. Ah, minha função é uma, a função do irmão é outra. O irmãozinho tem um temperamento assim, o outro tem de outro jeito. O importante é a gente aplicar esse princípio nas nossas vidas para a gente conseguir sobreviver no meio de uma sociedade, né? Não só dentro da igreja, né? E às vezes a gente está dentro de uma igreja e espera, sei lá, uma individualidade única para todos, que todos reajam da mesma maneira, como na verdade não tem como, né? São pessoas diferentes, né? Então temos que aplicar esse princípio em nossas vidas aí para a gente crescer, né, espiritualmente, avançar, né? Não ficar abalado por atitudes de A ou B, né? União e aliança. Isso aí quer dizer assim, ó, ato ou efeito de unir, adesão, fusão, casamento e ligar, né? 1 Pedro 3,8 diz: sede todos de um mesmo sentimento, ó, quer dizer, mesmo sentimento, unidos, né? Ó, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes. Então, esse é o princípio da união, né? Temos que aprender o valor da união, né? A união com a igreja, com os irmãos, né? A união com Deus, né? Aprender esse princípio aí de não quebrar alianças, né? Eu falo muito na escola de líder que a maioria, né, veio do mundo cheio de alianças quebradas, né? E a gente tem esse costume de quebrar alianças facilmente, né? Como eu falei no princípio da individualidade, quantas pessoas saem da igreja porque não se dá bem com A ou com B e já quebra aliança numa igreja, vai para outra igreja, quebra aliança em outra porque eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, e assim vai em todas as áreas da vida. Às vezes começa a fazer um curso, começa a ter um relacionamento com uma pessoa, também desiste, então vive nesse ciclo de quebra de alianças, né? E a gente tem que aplicar esse princípio da união, né? De aliança mesmo, de não quebrar, né? De começar uma coisa e ir até o fim, né? Tem até aquele versículo que está em 2 Timóteo, que fala: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, a declaração de Paulo no fim de da sua vida, né? Então ele fala ali, ó, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, ele manteve a aliança do início ao fim. Então é por isso que eu falo, você andar com Deus não é sentimento. Ah, agora eu estou num momento sentimental bom, eu vou começar a andar com Deus. Não, é uma decisão. Como Paulo decidiu, começou a caminhar e foi até o final, né? Então esse é o princípio da aliança. E por fim aí, ó, como viver por princípios bíblicos? Aí fala aí, ó, meditando na palavra. Você tem que conhecer os princípios para poder viver, né, esses princípios. Então medite na palavra e não só meditar, né, você saber a palavra, você tem que aplicar no seu dia a dia, né? Então Tiago 1:22 fala: não se limitem, ó, porém a ouvir a palavra, ponha-na em prática, do contrário se enganarão a si mesmo. Então não se limite, porém, a só ouvir, pratique a palavra, né? Você fazendo assim, você vai viver por princípios bíblicos. Então essa, gente, foi a aula aí sobre princípios bíblicos, né? Então fiz uma abordagem aí sobre cada um deles aí, viver por esses 7 princípios, né, que se destacam. Toda palavra é um princípio bíblico, né, que está descrito na Bíblia. Mas a gente destaca esses 7 aí para a gente
começar a aplicar na nossa vida para que a gente tenha uma mudança, né, de pensamento, de vida, né? Aí a gente começa a ter um caráter aí segundo o caráter de Deus, a imagem e semelhança de Deus, a gente dá valor mais à aliança que a gente faz com Deus, né, com nossos irmãos em Cristo, né, caminhar em amor uns com os outros, respeitar a individualidade de cada um de nós, né, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, né, então é querer, né, respeitar essa individualidade de cada um aí. O autogoverno, como eu falei, né, de você depender do Espírito Santo, né, e para melhorar aqui, ó, o seu entendimento, leia e faça os exercícios, né, da apostila, os exercícios de fixação que tem no final da apostila. Claro que vocês estão sem ainda, mas a hora que tiver com a apostila, faz os exercícios, leia a apostila, né, para que vocês venham compreender melhor. Aqui é só uma abordagem aqui meio por cima, né, mas para clarear um pouco a sua mente, né. E aí é como eu falei, cada um desses versículos, cada um desses princípios aí está para ajudar a gente a se moldar cada vez mais na presença de Deus aí. Então, grave bastante esses princípios aí, ó. Caráter, união, autogoverno, individualidade, mordomia, soberania e semear e colher. Aplicando esses princípios, creio que a gente vai ser transformado dia após dia, de glória em glória. Qualquer dúvida, gente, manda no WhatsApp para mim lá, pode mandar em áudio mesmo para ficar mais claro para mim entender, né, a sua dúvida. Ponha lá a questão, vou tentar responder da melhor maneira possível. Bom, essa, como eu falei, foi a primeira aula gravada aí, vamos ver se vai dar tudo certo. Depois vocês me dão um feedback aí para mim ver se deu certo ou se eu tenho que abordar de outra maneira. Tá bom, gente? É isso aí.